Sobre esse assunto, eu converso agora com o vereador Fernando Jurado, que é empresário também, para a gente falar sobre essa questão. Falamos aí de imposto de renda, falamos de PVA. Fernando Jurado, é tanto imposto que não acaba mais, né? Bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana. Mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Dessa vez para falar de um assunto que impacta todos os brasileiros, né? É uma satisfação poder falar aqui hoje com a sua audiência. Bom, Fernando, você que inclusive é empresário, sente bem na pele isso e conhece bem a dificuldade que é para você manter o seu empreendimento e a quantidade de impostos, a carga tributária no nosso Brasil, ela é muito alta, né? Como que você analisa esse estudo em que aponta que a gente trabalha 4 meses só para pagar impostos? 4 meses não, são 5 meses. 5, né? São 40... A carga tributária no Brasil hoje, ela está fixada, nesse momento, em 40,8% daquilo que você recebe, você paga em impostos, né? Isso significa 5 meses de trabalho, para trabalho só para pagar imposto. Esse prazo acabou ontem, né? Esse período acabou ontem. Então, ontem a gente foi marcante. De vez em quando eu dou uns vacilos e falo, a gente comemorou a data, mas não tem nada de comemoração, né? Um dia marcante. Ontem que foi o dia que nós deixamos de trabalhar para pagar impostos no Brasil e passamos a trabalhar para si mesmo, né? Para nós mesmos, para alimentar nossa família, para poder construir os nossos sonhos, né? Então isso é muito entristecedor. O Brasil tem a maior carga tributária do mundo, Ana. Tá? A maior carga tributária do mundo. E como se não bastasse, ainda tem um índice que é pior do que isso, tem um número que é pior do que isso, porque entre os 30 países do mundo que recolhe mais impostos, que cobra mais impostos da população, o Brasil é o que tem o pior retorno. Exatamente, porque é o que muitas pessoas colocam. Se a gente paga imposto, é importante você contribuir, você dar sua parcela, desde que você tenha esse retorno, né? E a gente sabe que no Brasil nem sempre é assim, né, Fernando? O ano passado, o governo do presidente Lula bateu o recorde histórico de arrecadação de impostos. Ele arrecadou 1,5 trilhões de reais em impostos. E ainda assim, as pessoas continuam pagando plano de saúde, as pessoas continuam cercando a sua casa para não ser furtado durante a noite, as pessoas continuam pagando por segurança, né? Então, isso é um sinal claro e evidente de que os impostos não retornam para a população. Exatamente. Um exemplo que eu sempre falo é a questão de pedágios. Quando você ainda paga um pedágio numa rodovia duplicada, ainda você até paga com gosto, né? O problema é quando você paga em rodovias que não são duplicadas e a gente já paga imposto de veículo, né? E aí, mesmo assim, você tem que pagar imposto para poder andar numa estrada com boas condições. É lamentável no Brasil, né? Pior do que isso, né? Pegar, por exemplo, o exemplo da 163, que é uma rodovia hoje pedagiada aqui dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Falei MS 163, né? Falei certo. A MS 163. E a concessionária não correspondeu em nada com aquilo que foi combinado em relação ao contrato. E agora, depois de ser pressionada, está dizendo, inclusive, de entregar o contrato. Né? De entregar o contrato, porque tudo aquilo que ficou combinado dentro do plano de investimento que deveria acontecer, a duplicação de trechos, a infraestrutura que chegaria para poder transformar aquela estrada numa estrada menos perigosa, nada daquilo aconteceu, né? Então, são problemas cumulativos, né? O governo não consegue manter as estradas, cobra por isso para poder estruturar essas estradas e ainda mediante ao pagamento isso não acontece. Por que que o pedágio tem que vir antes da infraestrutura? Essa é a grande pergunta. Exatamente. Por que o pedágio tem que vir antes da infraestrutura, sabendo que num país como o Brasil, que muitas vezes as coisas não acontecem e muitas vezes o cidadão está correndo o risco de começar a pagar e não ver o investimento chegar. Pois é, você até falou aí que o governo bateu o recorde na arrecadação de impostos. Com tanto imposto que se arrecada, ainda nós brasileiros temos que pagar tantas outras coisas e não ter aquilo que realmente a gente precisa. Muito vai-se também para a corrupção, né? Muito desvio. Por isso que o Brasil não é um país de primeiro mundo, apesar de ter tantos impostos, né? Sem sombra de dúvida, boa parte desse valor ele escorre pelos ralos, na minha opinião, em primeiro lugar, da corrupção, que a gente vê se acerbando no Brasil, né? Aumentando no Brasil.
e depois no ralo também da ineficiência da máquina pública, né? Nos cabides de emprego, nos jantares regados a vinhos caros e camarão da Suprema Corte, nas compras milionárias da Presidência da República para fazer jantares, nas compras nas compras e nas viagens da primeira-dama. É aí que a gente vê o dinheiro dos nossos impostos escorrer pelos ralos. É muito triste e decepcionante toda essa situação. Os cases que existem no Brasil, tanto de governo de estado quanto de prefeitura, com gestores sérios que estiveram à frente da gestão e que fizeram um trabalho forte de diminuir tanto a corrupção quanto a ineficiência da máquina administrativa, mostra resultados e a população ganha com isso. Exatamente, é vergonhoso, gente, sinceramente é revoltante. Eu falo pra quem trabalha, ganha salário mínimo, pouco, mas como que sobrevive num país assim, e aí você vê tantos benefícios, né? Enfim, tanta gente esbanjando, gastando dinheiro, e aí você fala, meu Deus, é muita injustiça, né? E é um assunto, né, Ana, que ele une todos os brasileiros. Ontem eu fiz uma postagem de um vídeo, e a postagem começa dizendo, independente da sua cor, da sua ideologia, da sua profissão, da sua classe social, pagar impostos é uma questão que não agrada ninguém. Exatamente. Né? E aí a gente lançou uma campanha ontem na minha rede social, no Instagram. Eram 150 dias trabalhados só para pagar impostos, e a gente convocou 150 lideranças próximas a gente para poder fazer um comentário na nossa rede social sobre esse problema. E a gente arrebentou. Eu saí de casa agora, nós estamos, sei lá, com uma coisa em torno de 250 comentários na postagem de pessoas revoltadas, independentemente se é trabalhador de carteira assinada, se é autônomo, se é empresário, né? Independentemente de classe social, as pessoas foram à minha rede social para poder, dentro dessa campanha, manifestar o seu descontentamento com tudo que está acontecendo no Brasil. E ontem nós tivemos um presente do governo federal, né? O governo federal, no dia em que toda vez eu insisto em comemora, no dia que marca o encerramento do período onde nós trabalhamos até aqui para poder pagar impostos, o governo manda um decreto com a cobrança, o aumento do IOF, né? Então, fica bem claro de que o governo não está preocupado com isso. O Congresso deve reagir, né, Fernando? Pela primeira vez, pelo menos diante desse caos, uma notícia positiva, que a gente viu os nossos congressistas reagindo à situação, falando, não dá. Já passou da hora, decreto, né? É uma ferramenta de gestão do presidente, né? Mas eles falaram, vocês adotam uma medida aí, vê alguma outra coisa que possa ser feito, porque senão nós vamos entrar com um decreto legislativo para combater a decisão do presidente, né? Então, isso fica claro que, inclusive, as nossas lideranças políticas já começam a enxergar que chegou no limite, é insuportável, não dá mais para aceitar um passo no sentido de aumentar a condição em que o Brasil está hoje em relação à cobrança de impostos. Exatamente. Fernando, o que você acha? Reforma tributária, o que tem que ser feito para mudar essa realidade do nosso país? A resposta foi dada, Ana. Acho que, assim, pra gente, o Brasil é um país extremamente rico. Para quem já teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil, um país extremamente rico. Onde você vai, eu costumo dizer, abre um parênteses nessa discussão, que se um americano ou um europeu chegar em Três Lagoas, chegar no Brasil, descer no aeroporto de Guarulhos, e ele sair ali por Atibaia até Campinas, depois ir para a região de Ribeirão Preto, Piracicaba, aquela região ali, chegar até a região de Rio Preto, chegar em Uberaba, ele não vai acreditar que aquilo ali é o Brasil que ele deve escutar lá no país dele. Né? Cidades extremamente organizadas, cidades extremamente industriais, cidades extremamente ricas e produtivas. Região de Rio Preto, ele vai ver a laranja, ele vai ver a cana-de-açúcar. Na região ali de Rio Claro, Americana, ele vai ver a indústria. Então não é condizente com a realidade. A mesma coisa se você sair daqui, por exemplo, de Três Lagoas e ir até o norte do Mato Grosso. O que você vai ver de riqueza? O nosso país é um país extremamente rico. É um país que só suporta tudo que suporta porque tem muita riqueza e um povo trabalhador que muitas vezes se volta para o trabalho e vira as costas para a discussão política nacional. Isso faz muito mal para a política nacional, né? As pessoas não querem discutir e muito menos participar da vida política, né? Sem entender que nós não vivemos sem a política, e se nós virarmos as costas para a política decente, a política séria, a gente caminha pelo caminho que nós estamos caminhando nesse momento, caminho do caos,
né? Então, para mim, a solução não é reforma tributária, que não vai mudar muita coisa. Pelo contrário, alguns especialistas dizem que pode até piorar. Nós já vamos nascer com o maior IVA do mundo. Já vai ser o maior IVA do mundo, né? Mas a solução, na minha opinião, seria o investimento no funcionamento da máquina, ou seja, a eficiência da máquina administrativa, o Estado ser mais eficiente e o combate sistêmico à corrupção. Exatamente, né? Mas quando você coloca que as pessoas não querem mais participar da política, acho que é de tanto ver essa situação que tá o nosso Brasil, enfim, tanta corrupção, tanto dinheiro indo pelo ralo, acho que as pessoas ficam até com receio. Mas, na verdade, é importante saber escolher seus representantes, até porque é por meio da política, dos nossos representantes, que tudo funciona, né? Isso faz muito mal ao Brasil, e a gente tem uma experiência disso dentro de casa, né? Durante muito tempo, já tive várias vezes aqui como presidente da Associação Comercial, como presidente da Associação de Jovens Empresários, depois da nossa passagem pela Aliança de Entidades, que é o maior movimento de entidades da história de Três Lagoas. E num determinado momento a gente entendeu que nós não estávamos participando da vida política do município. E a gente precisava de fazer essa aproximação. E sempre a gente quer encontrar uma pessoa, aquela pessoa que gosta, que está suscetível, não, que quer ser a liderança, né? Mas muitas vezes não é a pessoa certa. E muitas vezes a pessoa certa não quer participar desse processo. Então a gente tem muita dificuldade em relação a isso. E a realidade mostra que essa aproximação das pessoas que produzem, das pessoas que trabalham, das pessoas de bem que querem ver uma sociedade melhor, que acredita de verdade que Três Lagoas pode ser a melhor cidade do Mato Grosso do Sul para trabalhar e viver com qualidade de vida, a aproximação dessas pessoas com a política gera resultados. Fernando, falando ainda em impostos, só que em relação a impostos estaduais e municipais, tá tudo certo na sua avaliação em relação à questão de impostos no nosso estado e no nosso município, ou precisa ser modificado alguma coisa também no nosso âmbito local agora? A posição do governo do estado e do governo municipal dentro desse quadro da distribuição, da cobrança de impostos para o brasileiro é bem menor, né? E principalmente no governo municipal, que fica praticamente aquilo que impacta a população são os tributos municipais, o IPTU, o ISS, né? E o governo do estado, o nosso governador Riedel, que é uma pessoa que colocou o estado hoje na vanguarda do desenvolvimento do nosso país. O Mato Grosso do Sul foi sinônimo de crescimento no ano passado, ficando, se eu não me engano, na terceira posição em relação a crescimento. E esse ano vai ser o estado que mais vai crescer no Brasil. De todos os indicadores que a gente levantar em relação à economia e avanço social, hoje no Brasil, o Mato Grosso do Sul é vanguarda, o Mato Grosso do Sul caminha bem, mas é um governador considerado o grande cobrador de impostos, né? Ele traz com ele já desde do Azambuja essa marca de ser um grande cobrador de impostos. Mas de verdade eu sinto que a gente caminha a passos lentos no sentido de melhorar essa condição hoje no Mato Grosso do Sul. O ICMS é muito alto? Sem sombra de dúvida, hoje o ICMS no Mato Grosso do Sul é um dos mais altos, né? Já na realidade do governo municipal, a gente tem boas notícias. Eu até quero adiantar aqui, falar o tal do spoiler, né? Nos próximos dias, a partir de uma indicação que eu fiz já nos primeiros dias do meu mandato como vereador, nós fizemos uma indicação para que fosse revista a Lei de Liberdade Econômica Municipal, que já era um grande avanço que aconteceu no governo do ex-prefeito Ângelo Guerreiro, que classificou como de baixo risco 322 atividades na cidade de Três Lagoas que deixaram de ter grandes burocracias, tanto para abrir o seu negócio, quanto para poder depois renovar os seus alvarás. São 322 atividades empresariais que já tiveram esse benefício. E a partir de uma indicação, de uma conversa desse movimento de empresários, né, de entidades com o nosso prefeito Cassiano, nos próximos dias, essa lei de liberdade econômica vai seguir de 322 para 850 quinais aproximadamente que vão ser beneficiados com a nova lei de liberdade econômica. São 850 atividades empresariais que passam a ter menos burocracias, tanto para quem vai abrir o negócio nessa área, nesse segmento, quanto para empresas que já estão atuando e que precisam de fazer as suas renovações. É um grande passo no sentido de avançar em relação a diminuir a carga
a carga tributária, é um grande passo no sentido, principalmente, de diminuir burocracia. E quais são os benefícios, Fernando, para quem está nos ouvindo? O que prevê esses benefícios? São benefícios em relação à abertura do alvará. Sabe quando você vai abrir a empresa, aí você tem que ir lá, vai em tal lugar, pega um documento, leva em outro lugar, outro documento, aí você tem que pedir um alvará ambiental, você tem que pedir um alvará de vigilância sanitária, você tem que pedir um documento, muitas vezes um estudo de impacto de vizinhança. São uma série de documentos que depende muito da sua atividade empresarial. Se a sua atividade estiver caracterizada como uma atividade de baixo risco, né, que é esse número de 322, que vai para mais de 800 quinais, você tira o alvará na mesma hora, sem precisar de essa burocracia. Dessa licença toda. É o que a gente chama de uma declaração, é um alvará que você tira de forma autodeclaratória. Você tira, a Prefeitura Municipal acredita na sua boa-fé, na sua vontade de trabalhar, gerar emprego e melhorar a cidade de Três Lagoas dessa forma, contribuir para a economia da cidade, e no momento da renovação, vai ser feito todas essas avaliações de que você tem cumprido aquilo que está combinado, desde que a sua atividade seja de baixo risco. E tinha gastos para todos esses documentos que eram solicitados? Vou dar um exemplo para você. Às vezes uma atividade pequena, de baixo risco, uma atividade lá que é o pai, a mãe e um filho, ou às vezes 1 ou 2 empregados apenas, muitas vezes tinha que pagar R$4.000 num documento para cumprir um alvará ambiental, por exemplo. Às vezes uma atividade que não tinha relação nenhuma com a questão de vigilância sanitária. Por que uma oficina de corte e costura precisa de um documento de vigilância sanitária? É mais ou menos isso que nós estamos falando, tá? Então, nos últimos 15 anos, melhorou muito, muito, muito o processo de abertura de empresa no Brasil. Nós avançamos muito, saímos das últimas posições e avançamos. Hoje é muito rápido se abrir empresa. Mas não é só abrir a empresa precisa de caminhar, precisa de ter seus alvarás, precisa de funcionar, e para isso ela precisa de toda essa burocracia, que agora para as empresas de baixo risco, apenas as de baixo risco, não estamos dizendo que a prefeitura vai liberar, por exemplo, uma indústria de funcionar, nós estamos falando de quinais de baixo risco. Essas empresas vão poder funcionar hoje com menos custos, por conta de alvarás que não vão precisar de ser retirados, alguns alvarás que não vão precisar ser retirado, e também com menos burocracia, que é o mais importante. Ou seja, o empresário vai ter mais horas para se dedicar àquilo que ele sabe fazer. No Estado mesmo também já diminuiu bem essa burocracia. Hoje você abre uma empresa rapidamente. O Estado também, o governo do Estado melhorou muito nesse sentido. O Estado tem esse compromisso, né, de ser digital, e isso tem avançado sim, a gente tem que reconhecer isso. Em Três Lagoas também já tem avanço, né? A Secretaria de Obras hoje, por exemplo, o processo de aprovação é todo digital. Já tem muitos avanços, inclusive isso tinha que migrar também para a Secretaria de Meio Ambiente, que na minha opinião hoje é a secretaria mais burocrática de Três Lagoas. Pior ainda do que a Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras avançou bastante nos últimos anos. Então ela já é digital e ela tem funcionado. Então isso agora precisa migrar para outras secretarias que não funcionam, que são burocráticas, que protocolos não são considerados, né, que a coisa não acontece. Eu estou dizendo isso como empresário, né? A gente tem colocado o mandato de vereador a serviço de resolver essas questões. Não para o meu caso específico, mas para a comunidade que se relaciona com essa questão hoje no nosso município. Até porque você representa essa categoria, né, Fernando? Sem sombra de foi dúvida. eleito com esse compromisso também, né, dessa categoria. Fernando, mas aproveitando a oportunidade agora, vamos falar, já que estamos falando do meio ambiente. Ontem a gente falou aqui sobre a questão de lixo, né, nas entradas de acesso para os ranchos, nas estradas, muita sujeira. A Secretaria do Meio Ambiente diz que vai tomar providências. Você, inclusive, esteve conversando com a secretária do Meio Ambiente, apresentou ali uma proposta. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso também. Bom, criando assim uma radiografia do que está acontecendo, todo mundo sabe que em Três Lagoas as lixeiras que atendem a zona rural, os ranchos, os lugares que são habitados aí próximos às nossas rodovias não estão funcionando, né? É caótico de ver uma cidade que quer ser turística, a situação dessas lixeiras. E há um bom tempo a gente já vem fazendo essa discussão junto com a secretária, a Mariana, ela vem mostrando uma boa vontade, mas a gente sabe das amarras do funcionamento da máquina pública, né? A gente sabe dos contratos que precisam ser mantidos e só podem ser discutidos a partir de uma renovação, e a gente cobrando que algumas coisas pudessem ser feitas, pelo menos a troca das lixeiras. Então, eu reuni, hoje eu me considero o vereador que representa o ecossistema de
inovação do município de Três Lagoas. Existe um ecossistema hoje formado pelas universidades, né, pelas startups que atuam no município, pelo Sebrae, né, pela uma série de entidades que estão ligadas a essa questão da inovação. E eu pedi ajuda do ecossistema de inovação e nós apresentamos para a secretária o problema, que todo mundo já sabe qual é, né, que é esse caos, essa desordem em relação ao lixo das lixeiras rurais. E apresentamos também a solução, porque a solução não é a lixeira. Não. A solução não é a lixeira. Eu vejo as pessoas falando, tem que colocar uma lixeira maior. O problema não é a lixeira, o problema é que a gente precisa de monitoramento. Ontem eu vi, inclusive, seu comentário falando de conscientização. Só a conscientização vai demorar 10 anos pra gente resolver. A prova é a faixa de pedestre. Coloca em Três Lagoas, coloca uma pessoa, coloca o pé na faixa de pedestre para ver se o carro vai parar. Né? A metade, 40% vai parar. Então a conscientização ela acontece. Ela acontece, demorar 10, 15 anos de investimento em educação para acontecer. O que eu estou propondo é um monitoramento desses locais para a Secretaria de Meio Ambiente, quem tiver interesse, ter acesso ao que está acontecendo. O monitoramento ele é positivo no sentido de que a Secretaria vai conseguir ter a real noção de que a empresa contratada está tirando lixo, porque nem isso eles têm certeza que os lugares são esmo. Então a empresa, passei lá, mas quem sabe que essa empresa passou lá? Então, primeiro fato é que 3 vezes por semana você tem que passar? Então tá bom. Eu vou puxar nas câmeras e nós vamos saber se você passou. Segundo, o porco solto não vai jogar o animal morto, ele não vai jogar. A lixeira tem que ter espaço para o cara jogar o lixo lá dentro. O contribuinte, para o cidadão trêslagoense jogar o lixo lá dentro. Tá? E se ele tiver um monitoramento, ele sabe que ele precisa jogar o lixo lá dentro, porque a placa do carro dele está registrada, o rosto dele está registrado ali, e as pessoas têm essa preocupação. Todo mundo vai ter essa preocupação. Então a solução que nós apresentamos é a solução em relação a uma inovação em monitoramento. Como eu disse ontem, a proposta do primeiro contrato realizado pela Prefeitura de Três Lagoas de uma compra pública de solução inovadora. É um estudo que nós estamos fazendo há algum tempo, onde a prefeitura ela contrata algo que ela nem sabe o que é, mas ela contrata a intenção de resolver um problema. E as pessoas, as entidades, o CPF, o CNPJ ou as instituições, elas vão trazer essa solução. A minha solução é essa. Depois se faz uma espécie de um pitch, né, onde se ouve uma câmara técnica, né, ouve todas as propostas e aí decide pelaquela que faz sentido como solução para a nossa cidade. Pode ser diferente também, já pode ser feito o convite para essas empresas apresentar a solução e já entregar isso materializado. Tá? Isso já acontece em cidades como Recife, isso já acontece em cidades importantes do Brasil e tem sido o que há de mais moderno em relação à gestão inovadora hoje no Brasil. Falando sobre essa questão de monitoramento, a gente sabe, Fernando, que essa questão de lixo não é um problema exclusivo das áreas dos ranchos, né? Cidade mesmo. Cada terreno que tem em Três Lagoas, tudo sujo. E as pessoas aproveitam, vão lá, jogam lixo nesses locais. É uma coisa assim que a gente fala. É o que eu falo muitas vezes. Não adianta ficar também campanha educativa que não resolve, se não mexer no bolso. Um exemplo, essa questão que foi dada, anistia para proprietários de terrenos baldios. No universo de mais de 20 mil terrenos baldios em Três Lagoas, 65 pedidos foram feitos. Daí você vê que assim, não adianta, né? Não dá mais para ficar passando a mão na cabeça das pessoas, Ontem né? eu fiquei muito feliz, no final do dia, antes de ontem, eu participei da audiência de apresentação e discussão da LDO. Eu, como vereador, estive lá. E eu vi que na LDO existe uma garantia de recurso para que a Prefeitura de Três Lagoas quer investir em monitoramento. Tá? E eu a considero um passo extremamente acertado do prefeito Cassiano. Isso é o que existe hoje a nível de gestão Brasil, que pode trazer mais efeito para a nossa questão de segurança pública, para a nossa questão de gestão de problemas, né? Uma série de coisas que a gente pode fazer a partir desse monitoramento. Sou extremamente a favor. Eu acho que se o prefeito Cassiano seguir nesse plano, onde já tem garantido recurso para isso, e que nos próximos 4 anos a gente avance em relação ao monitoramento, né? Um monitoramento de fato, né? Tem que existir a Câmara e tem que existir ou um sistema de inteligência artificial que faça esse monitoramento, que já existe, ou uma central de monitoramento que possa
fazer a gestão dessas imagens, vamos dizer assim, tá? Isso, Ana, vai mudar a realidade da nossa cidade, do ponto de vista do entendimento sobre o trânsito, que falta muito para avançar o trânsito entre as Lagoas. Você vai num lugar que tem quebra-mola onde não precisava ter, você vai num lugar que precisava de quebra-mola, não tem. Muito semáforo, muito semáforo. Então, a partir dessas câmeras, nós vamos conseguir fazer gestão. A partir das imagens, olha, tá vendo que esse semáforo aqui tá, né, ele tá obsoleto, não faz sentido, tem que tirar. Tá vendo que esse quebra-mola aqui já tem um outro ali. Então, tudo isso vai dar para acontecer a partir do monitoramento. Tá? Um exemplo como essas praças que a gente fala mesmo, né? Tanto investimento que tem sido feito no patrimônio público que precisa mesmo, mas aí tem a depedração, o pessoal furto de fio, uma coisa assim que tá fugindo meio que do controle. E a prefeitura não tem condições de colocar um guarda, um vigilante em cada local. Tem que ser por meio desse sistema mesmo, mas tem que funcionar, né? Eu queria até fazer um apelo pro cidadão treslagoense que tá ouvindo essa entrevista agora, apoiar, lutar para que essa questão do monitoramento. Eu acho que pode ser uma das coisas mais revolucionárias que pode acontecer aí na gestão do nosso prefeito. Que bom que o nosso prefeito tem esse olhar para a questão do monitoramento e olhar para essa ferramenta como uma ferramenta de gestão importante que pode fazer diferença na vida do município da nossa cidade. Exatamente. Fernando, eu quero agradecer a tua presença e deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Bom, esse movimento inicial nosso em relação à questão da carga tributária é um compromisso de campanha, um compromisso de vida, né? Já venho discutindo isso desde a associação comercial e pedir para a população de Três Lagoas não se entregar. Como eu disse, a fala das nossas lideranças políticas em Brasília mostra que a gente já não dá mais, que agora a gente tem que voltar. Não dá mais para avançar em relação a essa questão de aumento de impostos. A gente precisa voltar. Então, pensar nisso não só como cidadão na hora de protestar, mas também pensar nisso na hora de ir às urnas, né? E votar em pessoas que têm compromisso com isso. E votar em pessoas que mostraram ou que já mostraram que tem condições de fazer algo no sentido da gente melhorar a questão a nível nacional, evidentemente que eu estou falando, né? A nível nacional, mudar esse quadro, Ana. Isso é algo muito latente nesse momento que precisa ser feito. Era isso. Tá certo, espaço sempre aberto, viu, Fernando? Obrigada. A gente conversou hoje com o vereador Fernando Jurado, que é empresário também, né? Abordando aí vários assuntos, mas com destaque para essa questão de impostos, né, gente? O brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Eu me incluo entre esses brasileiros, e não tá fácil, não.